Nosso protagonista Ren, após ser convocado repentinamente para uma reunião do grupo que matou o Rei Demônio, é informado que não participará mais dele, sendo demitido da equipe do herói. Como justificativa para tirar Ren da equipe, os heróis dizem que ele é apenas mais um fardo, que não causa dano algum nos monstros, e que sua única contribuição para a equipe é como mero transportador de cargas e reconhecimento de área, que precisa ser protegido a todo instante nas lutas em equipe, atrapalhando assim nas missões. Depois de insultarem ele, ainda por cima pedem todo o equipamento dele de volta, fazendo com que ele perceba que nunca foi bem-vindo ao grupo. Ren solta sua capa na mesa e depois sai para sua nova aventura sozinho. Então, como sua primeira missão, Ren é enviado para matar alguns goblins na floresta e cumprir outras tarefas, para que assim possa ser aceito na guilda. Durante sua primeira missão, Ren usa seus poderes de domador para localizar os goblins e depois começa a atacá-los, mas quando ele está se preparando para voltar à guilda com seu espólio, encontra uma moça sendo atacada por um tigre assassino dentro da floresta. Ren corre para ajudá-la e começa a lutar com a fera. Durante a luta, ele desfere uma facada no monstro, mas a faca acaba quebrando e ele sendo arremessado para longe, batendo com tudo de costas em uma árvore. Neste momento, a moça que estava caída no chão levanta e usa suas últimas forças para atacar o tigre assassino. Ela toma impulso no ar e dá uma voadora no monstro, derrotando completamente. Essa moça se chama Kanade e faz parte de uma espécie muito rara denominada de espírito de gato. Depois de atacar o monstro, o tigre assassino começa a desaparecer e Kanade, quando está quase caindo no chão, é amparada por Ren. Ele então percebe que Kanade está com muita fome, já preparando alguma coisa para ela comer. Quando ela está se alimentando, ele repara que ela possui uma cauda e orelhas de gato, além de possuir uma força surpreendente, mas infelizmente sua espécie está à beira da extinção, pois não podem usar magia, mas apenas uma força esmagadora e suas habilidades atléticas, fazendo dela uma integrante de uma das espécies supremas. Kanade conta para Ren que estava entediada em seu vilarejo nas montanhas, então saiu para se aventurar pelas florestas, mas acabou ficando sem comida e água, e por isso ficou muito fraca e sem energia. E nesse momento o tigre assassino começou a atacar ela, e Ren apareceu e a salvou. Kanade propõe a Ren que ele a dome, pois viu nele um grande potencial de luta e coragem que observou durante a luta com o tigre assassino. Ela também fala que existe um número muito limitado de domadores de feras, que possuem o poder para domar os espíritos de gato. Ren então faz um corte em seu dedo e põe um pouco de sangue em sua outra mão, começando assim o pacto. Ele consegue fazer o pacto com sucesso, e logo após isso, os dois saem em viagem, e Ren para no meio do campo para poder cumprir o restante de sua missão para se tornar um aventureiro. Ele começa a domar vários coelhos simultaneamente e dá ordem para eles coletarem ervas. Kanade diz que ele é o domador de feras muito poderoso, pois a maioria dos outros domadores conseguem domar apenas uma fera por vez. E como um belo fodão, Ren conseguiu domar ela, que é uma criatura suprema, e ainda por cima várias outras criaturas menores. Kanade escuta ao longe um grupo de vozes, que na verdade são bandidos chamados de presas de ébano. Eles estão cercando um viajante idoso e prestes a roubar e matar o velho, mas Kanade e Ren se aproximam do grupo e ficam um pouco escondidos na moita. Ren diz para ela que irá lutar contra os bandidos e pede para que ela cuide do velhote. Ren e Kanade então avançam contra os bandidos. Ele começa a bater neles e ela percebe que ele é um domador muito poderoso e corajoso, pois ao invés de fugir e pedir ajuda, ele decidiu enfrentar os bandidos sozinhos, nem precisando de sua ajuda. Depois de derrubar todos os bandidos sozinho, Ren percebe que realmente ficou muito mais forte e que o poder compartilhado por Kanade é surpreendentemente poderoso e destrutivo, capaz de derrubar um grupo inteiro de bandidos sozinho. Depois de algumas semanas vagando pelas florestas, Ren e Kanade cumprem várias missões de aventureiros iniciantes, e em dado momento eles voltam à guilda, que descobrem que tem uma missão especial, que é de um arruaceiro que está impedindo a passagem de muitos aventureiros e pessoas comuns em atravessar uma ponte. Depois que Ren escuta qual o valor da recompensa, ele fica todo empolgado e aceita a missão. Os dois então começam a nova jornada. Quando eles chegam na ponte, encontram um dragão vermelho voando na área. Logo o dragão desce dos céus, causando um pequeno redemoinho. A grande fera então se transforma em uma garota chamada Tanya, e a garota se apresenta dizendo que é uma espécie rara de dragão supremo dragonoide. Tanya começa atacando Ren e ele defende o ataque, mas logo em seguida Tanya se afasta e lança uma bola de fogo que acaba atingindo Kanade. Ela consegue queimar a ponta de sua cauda, ficando muito furiosa. Kanade vai para cima de Tanya e começa a atacar com todas as suas forças. Olhando de longe, Ren se junta a ela e também começa a atacar Tanya simultaneamente, assim tendo duas espécies supremas lutando frente a frente. No auge da luta, Kanade e Ren são lançados muito longe para cima, e Tanya prepara e dispara um ataque extremamente poderoso de fogo contra os dois, mas como verdadeiros ninjas eles conseguem desviar no ar. Então, já distante da luta das duas, Ren invoca um dos pássaros que está sobrevoando ali e dá ordem para que ele chame os outros. Em seguida, ele vai até o dragão e ordena que os pássaros comecem a atacá-lo, mas a garota dragão
dragão diz que não consegue sentir nenhum dano dos ataques e começa a rir da cara do prota. Mas Ren logo diz que os pássaros são venenosos e repentinamente a garota dragão cai ajoelhada no chão, pois ela sentiu o poder de ataque, assim perdendo a luta completamente. Tanya diz que foi derrotada e Ren convida ela para ir em sua jornada junto com Kanade. A menina dragão, sem nenhum caminho a seguir, aceita a proposta e logo em seguida eles vão para a guilda para pegar a recompensa da missão, que foi bem sucedida. Pelo breve período que eles ficaram na cidade, Tanya tentou lutar com várias pessoas, mas Ren disse para ela se conter. Eles foram então para um campo perto da cidade e lá Ren iria se despedir de Tanya, mas ela diz que quer seguir a viagem junto com os dois e fala que será bom para o seu treinamento. Tanya pede para que Ren faça o pacto com ela, pois quer seguir viagem junto com os dois. Então ele começa a fazer a invocação e felizmente dá tudo certo. Assim, nosso herói completa o pacto com dois seres lendários. Na cidade aparece a cena em que os heróis estão reunidos voltando de sua viagem. Eles conversam entre si e dizem que aquele imprestável chamado Ren na verdade até que era útil, pois fazia todo esse trabalho por eles. O líder dos heróis então fala que quer ele de volta, pois assim eles usarão Ren de novo como capacho até conquistarem toda a floresta e cumprirem as missões, para então depois só descartá-lo novamente. Tanya junto com Kanade e Ren saem para a floresta para cumprir missões da guilda, como uma nova equipe, agora composta por dois membros lendários liderados por Ren, um domador de alta performance. Nesta missão eles vão atrás de slimes na floresta. Ren então usa uma de suas habilidades como domador de feras e entra no corpo de um pássaro para poder rastrear toda a área e buscar os slimes. Quando ele volta para sua equipe, eles vão até onde todos os slimes estão reunidos. Tanya insiste que Ren use sua magia. Ele diz que sua magia é muito fraca, mas mesmo assim só para tirar a teima ele usa. Então, ao atirar uma bola de fogo em direção aos slimes, Ren percebe que o poder compartilhado com a garota dragão Tanya fez com que sua magia ficasse muito poderosa. Tanya se propõe então a ensinar Ren a sua magia de fogo, pois sua espécie, que é a dos dragões, possui a magia mais poderosa de todo mundo. Ren naquele dia começa o treinamento com magia e derrota milhares de slimes com a magia de fogo. Na cidade, o grupo faz compras e no final da tarde vão para o restaurante da guilda. Lá, Tanya pede para que Ren contar um pouco de sua história e como ele se tornou um domador de monstros. Ren diz que quando era criança saiu para treinar na floresta, mas acabou ficando um pouco perdido, sem perceber que já tinha escurecido. Quando estava voltando para sua vila, percebeu um grande clarão laranja e vermelho. Então ele viu que a vila estava pegando fogo e que tinha sido atacada por monstros. Neste ataque, todos os moradores da vila morreram, inclusive seus pais, e ele foi o único sobrevivente do ataque dos monstros. Após esse grande acontecimento, Ren foi resgatado pelos guardas da cidade que estavam fazendo patrulha no local. Então ele foi levado para o castelo e lá trabalhou durante muitos anos para ganhar seu sustento, até que foi convocado pelo grupo de grande herói para fazer parte da equipe, mas no final das contas acabou sendo explorado e humilhado pelos heróis, servindo apenas de capacho e chamado de inútil o tempo inteiro. Kanade diz que sempre estranhou o fato de Ren correr sem nem pensar duas vezes em direção ao perigo para salvar as pessoas, e que agora ela compreende isso, pois sabe que Ren teve uma vida muito difícil. No dia seguinte, Ren, Kanade e Tanya vão até a floresta para perseguir orcs em sua nova missão, e depois de matarem muitos deles, Tanya acaba se descuidando e quase acaba ferida por um deles, mas Ren intervém e consegue salvar ela, porém acaba sofrendo um leve dano. De volta à cidade, Tanya percebe que acabou pondo a vida de Ren e a dela mesma em risco, por causa de sua arrogância em ser um dos seres supremos mais poderosos. Mas logo Ren aparece e diz que está tudo bem, e que basta eles trabalharem em equipe que tudo dará certo. No caminho para a floresta, Ren, Tanya e Kanade estavam conversando distraidamente e acabam cruzando com a equipe do herói. O herói então cumprimenta Ren e ele fica em choque, pois se lembra de todos os momentos amargos que viveu ao lado deles. Ren, se lembrando do passado amargo que viveu com eles, começa a desviar-se do caminho e o herói, que se chama Arius, sem perder tempo, já começa a insultar o prota. Tanya começa a questionar quem são eles, porém o loirinho otário a manda calar a boca, mas antes mesmo de terminar sua frase, percebem que ambas as garotas que estavam junto a Ren eram de espécies supremas. Pouco tempo depois, ele lhe oferece uma proposta para mais uma vez explorá-lo, dizendo que sua ajuda seria necessária para atravessar a grande floresta da perdição e pegar o escudo da verdade. Ren logo recusa a proposta. Uma garota diz que sua ajuda seria necessária para salvar o mundo, visto que se ele não os ajudasse, não conseguiriam derrotar o Lorde Demônio, que ocasionaria em uma grande destruição. Isso faz com que Ren tenha receio a rejeitar a oferta, devido ao seu grande coração. Então, depois de pensar bastante, ele acaba aceitando. Eles mais uma vez insultam o garoto e começam a ir embora, porém são interrompidos por Tanya, que os manda se ajoelharem e pedirem desculpas a Ren por terem humilhado. Arius começa a ficar muito irritado e vai até Ren o pegando pelo pescoço e insultando as garotas, dizendo que não acataria a ordem de pets, começando a falar que ele só as usava como objeto. O domador de
Feras, já cansado de tanta babaquice, desce um socaço no rosto do herói, o fazendo cair longe e deixando todos boquiabertos. Ele se levanta indignado com a situação e propõe um x1 entre seu grupo contra o Prota e suas amigas. A primeira luta é entre Kanade e o Kuririn. A luta começa e ela, sem perder tempo, já difere diversos socos sérios do Saitama contra ele. O cara prepara um forte golpe usando sua espada de chamas, mas a garota repele sem dificuldades, o deixando pasmo perante sua força estrondosa. O homem, em sua última tentativa, prepara um ataque usando 100% de sua força, e a gatinha diz a ele que irá usar somente metade de sua força. Ela lança seu ataque, o arremessando fortemente contra uma árvore, a derrubando e assim vencendo a luta. Tanya enfrenta duas de uma vez. A bruxa, junto de sua companheira, lança um ataque poderoso de forma simultânea contra ela. Porém, como Thanos, em um estalar de dedos, ela anula completamente seus ataques. Elas não desistem e tentam novamente, mas da mesma forma tem seus ataques anulados, deixando claro a grandeza de seu poder. Ela começa a preparar uma magia com um poder estrondoroso, dizendo que elas iriam pagar por ter insultado seu mestre, já criando uma magia que lançaria diversas rochas contra as garotas, as deixando completamente desesperadas e pedindo desculpas pelo que fizeram. Entretanto, antes de atingi-las, ela cancela o ataque dizendo que era apenas uma pegadinha do Silvio Santos. É chegada a hora da luta mais esperada. O herói, como de costume, começa a falar demais e é interrompido por um golpe do Prota que diz não querer saber de papo algum. Rapidamente, o herói utiliza sua técnica poderosa contra o Domador, conseguindo fazer um corte em seu rosto e diferindo diversos golpes que o acertam rasgando sua roupa. Entretanto, Ren segura a espada do herói e consegue acertá-lo sem nem dar tempo para ele pensar. O Prota encaixa outro ataque que destrói completamente a pedra atrás de Arius. Ele fica sem entender os motivos pelos quais o Domador está tão poderoso e forte. Logo, Ren o acerta um chute e diz para ele desistir da luta, mas antes mesmo de terminar de falar, Arius lança um ataque elétrico contra o garoto que se desvia dele. Ambos carregam magias e lançam um contra o outro, mas a mera magia de Ren anula o poder do herói. Ainda não desistindo, ele decide o atacar diretamente, entretanto acaba caindo aos pés de Ren. O Prota domou uma abelha para acabar com a batalha e, já se aproximando de Arius, prepara o golpe final. O herói fica completamente desesperado e começa a pedir desculpas, mas ele acaba não escutando e difere seu ataque, acabando ali mesmo com a batalha. Um tempo depois, eles vão até a Floresta da Perdição com o objetivo de pegar o escudo da verdade que só poderia ser empunhado pelo grande herói. Eles possuíam um mapa feito por Arius, mas devido ao crescimento constante da floresta, todo o ambiente havia mudado e aquele mapa havia se tornado inútil. Ele então doma o pássaro, entrando em sua mente, o controlando para voar por cima da floresta e encontrar o caminho. Após realizar isso com sucesso, eles começam a seguir em frente. Porém, por mais que seguissem o caminho correto, voltavam para o mesmo lugar. Tanya resolve utilizar sua magia para entender o que está acontecendo e descobre que existia uma árvore ilusória na qual os fazia criar diversas rotas erradas para encontrar o caminho do escudo. Ela pede para que Kanade destrua a árvore, mas quando estava prestes a fazer isso, escutam uma voz os mandando sair dali. A voz era de uma mulher fada que odiava humanos pelos materiais da floresta que eles extraíam antigamente, destruindo diversas coisas, e caso não saíssem dali, ela mesma iria os tirar à força, já preparando um ataque. Eles recuam e Tanya propõe distraírem a fada enquanto Kanade destrói a árvore. Porém, Ren diz que quer conversar com ela, pois como um verdadeiro domador de feras, resolve tudo tentando utilizar seu intelecto. Eles vão novamente até a fada e o domador começa a dizer que quer apenas conversar. Entretanto, ela prepara outro ataque mandando contra eles, e Ren se deixa ser atingido para provar que não pretendia machucá-la. Ela, apesar de pensar, prefere não arriscar e ataca novamente, pronto para acabar com sua vida. Porém, as garotas o salvam se enfiando na frente das flechas. Elas começam a dizer sobre como o Prota as salvou e sobre o seu grande coração. A fada se admira com tamanha bondade e cumprimenta o Prota, se apresentando a ele dizendo que o seu nome é Sora. Ren explica sobre o que foi fazer na floresta e diz que a árvore estava os impedindo de chegar até o escudo da verdade. A fada explica que não havia monstro algum e quem fazia isso eram as próprias fadas. Ela então se teletransporta até o local onde o escudo estava escondido e os entrega. Eles agradecem pela ajuda e começam a ir embora. Porém, Ren começa a sentir que ela precisava de sua ajuda e volta até ela para lhe perguntar o que estava acontecendo. Ela conta a história dela e de sua irmã gêmea que certa vez, enquanto caminhavam pela floresta, foram abordadas por um cavaleiro das sombras que trabalhava para o Lorde Demônio, e enquanto tentavam se defender, sua irmã chamada Runa foi capturada. A garota começa a chorar, mas nota
nosso protagonista limpa suas lágrimas a parabenizando por sua coragem e dizendo que iria resgatar sua irmã derrotando o Cavaleiro das Sombras. Ela então os mostra o caminho onde sua irmã está e eles vão até o local. O cavaleiro estava sentado em um trono, com ela amarrada pelos braços atrás dele. Ren já entra na batalha atirando bolas de fogo contra o cavaleiro, que não surte nenhum efeito. Ele se levanta e é atingido por um golpe de Kanade que o faz perder sua postura. Ele percebe que aquilo havia sido um pedido de Zora e se prepara para atacar Runa. Mas antes de atingi-la, Tanya a defende com sua asa de dragão, logo a pegando e fugindo com ela. O cavaleiro até tenta persegui-la, mas antes de fazer algo é atingido por Ren e Kanade em um chute simultâneo. O cavaleiro, ainda se mantendo de pé, lança uma tempestade contra eles que destrói tudo o que vê pela frente. Ren começa a pensar em um plano e utiliza seu poder de longa distância para dominar diversas abelhas para usá-las como distração. Logo em seguida, usando um feitiço específico dos domadores em Kanade, aumentando ainda mais sua força. Ela corre até o monstro e o atinge com um forte soco que abre uma cratera em seu peito, o aniquilando de uma vez por todas. Essa magia já havia sido extinta do bando dos domadores há muito tempo atrás, porém, por ser um fodão, Ren é capaz de utilizá-la. Runa acorda nos braços de Tanya e logo a levam até sua irmã, que fica muito feliz. Em seguida, as fadas dizem que não querem mais viver naquele lugar, visto que quando Runa havia sido capturada, ninguém se importou em ajudá-las. Kanade as convida para fazer parte do grupo, e elas aceitam, pedindo para o Prota fazer um pacto com elas da mesma forma como havia feito com suas companheiras. Ren aceita a proposta e começa a preparar o ritual, e mesmo com um pouco de dificuldade, ele consegue realizar tudo, acabando um pouco exausto. Um tempo depois, Ren leva o escudo até Arius e seu esquadrão, que faz pouco caso do escudo, dizendo que o mesmo era falso, pois só se passaram 2 dias que eles haviam ido à floresta. Eles então utilizam um feitiço de avaliação para dizer se o escudo era real. Ao utilizar o feitiço, percebem que realmente era verdade e ficam sem acreditar no potencial do Domador de Feras. Depois de receberem, eles começam a ir embora e um dos membros dos heróis o convida para retornar ao grupo. Porém, ao se lembrar de tudo o que aconteceu, recusa a proposta, indo direto às suas companheiras. Ares, ainda sentindo a humilhação que passou por enfrentar Ren, promete a si mesmo acabar com ele com suas próprias mãos. No dia seguinte, após acordar e tomar um café da manhã, eles partem para a cidade e vão até a loja de armas mais famosa da cidade para dar uma olhada. Ao encontrar uma adaga, o Prota começa a desconfiar de que algo não está correto. Ren vai até o ferreiro e o questiona sobre os materiais utilizados para fazer as espadas, dizendo que não parecia possuir nada de especial para combate. O ferreiro diz que ele possui bons olhos para perceber aquilo e os mostra as verdadeiras espadas que ele dava tudo de si para forjar. O homem questiona Ren como ele percebeu que aquelas armas eram de baixa qualidade, e o garoto fala que é devido a ser um domador de feras que prestava atenção nos mínimos detalhes. Por ficar muito impressionado, o ferreiro diz que fará uma lâmina especial somente para ele. Porém, havia um único problema: não havia materiais para forjar as espadas desse nível. Então Ren vai até a guilda pedindo uma permissão para explorar a mina de Mithril, aonde havia o material necessário para isso. Após conseguir a permissão, eles partem para a mina para investigá-la. No meio do caminho, as garotas fadas ficam cansadas devido ao sol ardente e param em um rio para descansar. Enquanto se divertiam na água, um bicho misterioso acaba mordendo Kanade. Ao ouvir o grito, Ren corre desesperada rumo ao rio para enfrentar o monstro. Entretanto, ao chegar lá, a única coisa que ele não vê é um monstro. As garotas ficam envergonhadas, mas um tempo depois, a vergonha acaba passando e elas o convidam para entrar na água também. Ele recusa a proposta, já indo direto para a mina. E ao chegar lá, uma ave começa a sobrevoar o céu de forma estranha e 2 homens armados saem lá de dentro. Sem nem pensar 2 vezes, as garotas avançam e exageram na força, desmaiando eles e tirando a possibilidade de tirar informações dos mesmos. As garotas fadas pedem permissão a Ren para fazer uma releitura da mente dos homens, mostrando terem sua própria magia especial. Ele concede permissão e elas começam a fazer a leitura, conseguindo ver que existem diversas pessoas roubando os minérios, sendo todos eles aventureiros. Eles entram na mina e já são atacados por uma bola de fogo. As fadas criam um escudo para proteger o Prota e as garotas, e em seguida prende as garotas que as atacaram usando sua magia. Arqueiros lançam flecha em Tanya, que evapora com seu fogo, e logo as garotas acabam com eles metendo uns chutões. Já prestes a derrotar o último inimigo, Ren desvia do ataque e dá um belo soco em seu estômago que o faz
faz cair no chão. O cara começa a usar uma magia de domador e logo desce um monstro aterrorizante de cima da mina. Ele ordena o monstro a matar Ren e o prota consegue desviar, porém um soco daquele monstro causava um mini terremoto em volta da área, abalando as rochas que começam a cair. As garotas retiram as pessoas de dentro da mina para proteger, enquanto nosso protagonista enfrentava a fera. Ren começa a entender o padrão dos ataques do monstro e lança uma bola de fogo na tentativa de causar dano. Kanade surpreende o domador por trás o segurando e ele intensifica mais ainda o poder da fera. Ren continua a se desviar dos ataques e quando o monstro ia dar seu ataque mortal, ele consegue tomar o controle da fera, utilizando seu poder de domador. O homem, indignado com a situação, começa a gritar com o bicho mandando matar ele. O monstro fica totalmente desesperado e salta em direção ao ladrão para o matar. Porém, antes disso, Ren o destrói completamente, salvando a vida do homem e acabando toda a confusão ali mesmo. Mais tarde, Ren explica ao ferreiro que as pessoas estavam roubando seus minérios devido suas armas falsificadas e para se vingarem estavam roubando suas coisas mais valiosas. Ele pergunta a Ren que tipo de arma ele deseja e o prota o pede uma adaga e uma manopla e o faz outro pedido em seu ouvido. Durante a noite, vemos que Arius estava atrás de um domador de feras que pudesse controlar uma criatura suprema. Porém, isso era algo quase impossível, visto que centenas de homens com grande potencial não conseguiam dominar criaturas supremas, mesmo sendo muito poderosos. O herói, já irritado com a situação, começa a ser rude até mesmo com os membros do seu próprio grupo, abrindo uma gaveta que possuía uma aliança mágica poderosa capaz de destruir e acabar completamente com a vida de Ren. No dia seguinte, enquanto Ren conversava com Sora e Runa sobre algumas coisas, eles são abordados por um homem misterioso que diz que gostou delas e que agora elas seriam dele. Seu nome é Edgar Fromere e parece ser uma pessoa importante. Claro que Ren recusa a proposta de Edgar, que rapidamente é cercado por seus homens que querem a todo custo pegar as fadas. O homem ordena que peguem Ren, mas em um piscar de olhos ele deita todo mundo na porrada. O garoto os manda desistir, pois não iria entregá-las de modo algum. Edgar, sem opções, começa a usar os civis de reféns, deixando claro que caso não entregasse as garotas, todas aquelas pessoas iriam morrer. Depois de pensar muito, ele decide usar seu círculo mágico das fadas em uma combinação com o poder de Tânia, mandando várias bolas de fogo que incineram os inimigos. Ele aponta sua espada para Edgar, o mandando dar o fora da cidade e que nunca mais nem respire por lá. Mais tarde, já em seu quarto, o prota conta sobre a periculosidade de Edgar, que além de ser o único filho do senhor local, usava desse poder para sequestrar e abusar de mulheres indefesas. E depois de muito bater papo, decidem proteger a cidade. Durante a noite, Edgar manda um homem arranjar informações sobre Ren e, se possível, trazê-lo até ele. Logo após isso, ele chama uma criança que, por ter demorado demais, acaba sendo espancada por ele, que faz tudo isso com um olhar psicopático. No dia seguinte, devido ao ocorrido com os cavaleiros, Ren vai prestar queixas na guilda. Porém, tudo já havia sido planejado e os cavaleiros estavam encobrindo a atitude de Edgar, dizendo que se continuassem com aquilo, iriam ser executados por calúnia. Enquanto estavam caminhando de volta para casa, uma cavaleira chamada Estela os aborda pedindo desculpas por ter os seguido. Ela os agradece por terem eliminado bandidos poderosos e, cansada da atitude desonrosa dos cavaleiros, os pede ajuda para punir os erros da família do Senhor das Trevas. O prota aceita ajudá-la e, ao demonstrar preocupação com o povo, a deixa emocionada, que o cumprimenta e logo traça uma armadilha para pegá-los todos de uma vez. Ao chegar a hora de pôr em prática, os cavaleiros estavam em uma reunião, onde tinham uma ordem de capturar Ren. Quando estavam caminhando rumo à missão, são atingidos de surpresa pela magia das fadas, derrubando todos os homens, restando apenas o comandante Gillet. Ren utiliza sua manopla que havia ficado pronta para atacar Gillet, mas ele repele o ataque com grande facilidade. Ele fica indignado ao ver que Estela está junto a eles, começando a insultá-la. Ela pede permissão ao prota para enfrentá-lo e em seguida começam a atirar um X1 de cavaleiros. Gillet lança sua própria espada para cima e acerta com tudo, a lançando para longe. A garota se levanta e empunha sua espada, onde ambos partem com tudo para o golpe final. Quando as espadas se cruzam, Gillet cai, saindo como vencedora a Estela, que diz que jamais abandonaria sua honra por ganância. Mais uma vez, vemos Edgar indignado com a situação, pisoteando a criança, quando de repente Arius aparece em sua janela, o propondo uma aliança a fim de acabar com Ren, oferecendo-lhe outra aliança amaldiçoada. A garota, que recorrentemente era espancada pelo homem, vive sempre presa em uma cela solitária, sofrendo e pedindo ajuda. Estela e as garotas vão até a porta da mansão dizendo que vão inspecionar as atitudes da família nobre. Os homens não aceitam e logo chamam reforços para começar a luta para proteger Edgar. Enquanto isso,
disso, Ren e as fadas já haviam se infiltrado na mansão, e usando uma magia, elas conseguem descobrir que existem diversas pessoas que foram sequestradas por ele, e que dentre elas havia também uma criatura suprema, cujo poder se igualava ao delas. Ren as manda cuidar das pessoas sequestradas, enquanto ele iria investigar a fonte do sinal mágico. Ao chegar no local e entrar na porta, ele encontra a garota que sempre era espancada por Edgar, e sua raça suprema era de uma semideusa, sendo Nina o seu nome. Ao entrar dentro da cela, Nina fica muito assustada, pensando que iria mais uma vez apanhar de alguém. Ela estava totalmente traumatizada pelas violências que sempre vinham ocorrendo com ela, e ao perceber que Ren era uma boa pessoa, fica muito emocionada o abraçando. Ela conta a história de como foi parar ali. Edgar havia ido sequestrá-la, mas devido a ser uma semideusa, sua aura a protegia. Até que Edgar ameaçou seus amigos a jogando uma coleira amaldiçoada e a obrigando a colocar em seu próprio pescoço. Ren a elogia por sua tamanha força e começa a preparar um feitiço de libertação. Entretanto, devido à maldição da coleira, acaba tomando uma carga elétrica enfeitiçada que o machuca gravemente. Entretanto, ele continua forçando seu feitiço para libertar a garota. Após combinar os feitiços de suas companheiras com seu feitiço de domador, ele consegue a libertar, mas fica exausto devido ao poder que demandou do feitiço. As garotas, após derrotarem todos os inimigos, partem para dentro da mansão dando de cara com Prota e Nina, logo ficando impressionadas com Nina, que é uma semideusa. Repentinamente, o pai de Edgar aparece tentando fugir, mas logo é impedido pelo Prota, que usando sua manopla o derruba das escadas, o fazendo assim perder a consciência. Edgar aparece e usa a aliança amaldiçoada que cria um ceifador da morte, onde empala sua foice envenenada em Ren. Um tempo depois, vemos que devido ao pacto com as fadas, Ren já havia se tornado imune a venenos, e o homem fica completamente frustrado por não ter causado nem sequer um arranhão no Prota. Ele começa a gritar e um monstro sai de dentro do anel, engolindo completamente com sua gosma, que começa a cobrir todo o local. Ren, em uma tentativa de parar aquilo, taca um super Rasengan de bola de fogo na criatura, mas de nada adianta. Um monstro começa a forçar sua saída da gosma, sendo esse monstro o Lorde Demônio. O demônio começa a quebrar o telhado da mansão e parte para a cidade para destruir tudo o que existe. Entretanto, Ren junto a suas companheiras o seguem para salvar a cidade. O monstro começa a lançar diversas magias contra os prédios, causando uma grande destruição do local. Repentinamente, ele é atingido por um chutão de canádio, mandando pro chão e logo sofrendo um combo bolado das gasosas. Ren aproveita e o prende em sua corda mágica, pois isso serve para as fadas lançarem um poder estrondoroso em cima do Lorde Demônio. Porém, isso não faz nem cócegas na criatura. Já achando a luta injusta devido a ter 5 contra 1, ele cria diversos lobos demoníacos para atacar o grupo de Ren. Canádio avança nos lobos, mas acaba recebendo um ataque que lhe dá um forte dano. Tanya tenta cuspir fogo contra ele, que utiliza sua magia para rebater. Como já era de se imaginar, a magia do demônio é muito superior e acaba jogando a garota no chão. O Lorde logo lança um feitiço para os céus, fazendo chover magia que ao cair nos prédios causa uma grande destruição e caos. Ren, já apelando de vez, usa seu boost duplo nas garotas. Elas avançam mostrando que assistiram One Punch Man, mas o Lorde Demônio ainda continua em pé. O monstro, cansado de brincar, invoca diversos dragões e lobos demoníacos e começa a sobrevoar no céu para dar o golpe final na cidade. Tanya tenta o impedir, mas os dragões entram na frente defendendo o demônio. Sora e Runa propõem utilizar sua magia de teletransportação para tirar os civis da cidade, mas enquanto estavam realizando seu plano, centenas de monstros que o Lorde Demônio havia invocado começam a partir para cima dos civis. O próprio Canádio e Tanya continuam derrubando os lobos para proteger as pessoas, quando de repente diversos aventureiros junto com toda a guilda começam a atacar os lobos para ajudar Ren em seu plano, dando espaço para o Prota poder atacar o Lorde. Entretanto, para poder fazer isso, seria necessário uma magia de teleporte instantânea, que só poderia ser realizada por um semideus. Por coincidência, Nina aparece, e ela sobe nas costas do domador, que parte correndo para cima do Lorde Demônio, usando sua manopla para escalar os prédios igual o Homem-Aranha e conseguindo desviar dos ataques do monstro. O demônio, já irritado, lança seu ataque mais poderoso contra o Prota, mas antes de ser atingido, Nina usa seu teleporte instantâneo, deixando Ren cara a cara com ele. O garoto utiliza seu boost em si mesmo, duplicando suas capacidades, e logo toca no corpo do demônio, lançando seu laço mágico contra ele. Porém, o monstro acaba sendo mais forte e começa a tomar o corpo de Ren. Todos estavam em grande desvantagem contra os monstros, e o domador estava à beira da morte. Mas ao se recordar igual ao Naruto de todas as pessoas que contavam com ele consegue se libertar, e utilizando seu poder de domador, toma o controle de todos os monstros do Lorde Demônio, os mandando acabar de vez com ele, o derrotando de uma vez por todas. O demônio, já lascado, pergunta o nome do Prota, e ele, nada bobo, recusa a dizer. O monstro começa a se esvair
sair, fazendo com que Ren, o Domador de Feras, se tornasse o grande herói que derrotou o Lorde Demônio. Se você gostou de Yusha Part e deseja a segunda temporada, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.